feito alma vivente, tá? Ele tinha já a responsabilidade de conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, né? E certamente ele conheceria o mal, tá? Ele seria informado sobre o mal, no sentido de conhecer, veja bem, no sentido de ser informado da sua existência, tá? Mas no propósito de Deus, eu creio, ele seria preparado, ele alcançaria uma maturidade capaz de, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, né? Não só conviver pacificamente com o mal, mas combater o mal, tá? E extirpá-lo, tá? Como homem maduro espiritualmente, capaz de viver no poder e no controle do Espírito Santo. Mas nós vamos chegar lá. Eu estou dando spoiler daquilo que eu falei ontem, né, que seria a nossa ênfase nos comentários de hoje. Pois bem, essa é a Luciana, esse sou eu, essa é a Mariana. Por que não está entrando? Eu não estou entendendo. Tem que abrir a minha tela aqui, ó, sei lá. Não está saindo o que está aqui. Pausa. Tá bom. Então, nosso tema é um mergulho na era da consciência, tá? E nós abordamos esse tema, né? Nós estamos aqui, então, na segunda, né? Era da consciência, como já falamos. E nós abordamos esse tema, então, como uma continuação do assunto do Filipe, que é a dispensação da inocência. Ele está tratando desse tema, né? E nós começamos ontem à noite a falar desse momento aqui, tá bom? Agora sim. Tudo começa aqui, tá? Gênesis 3:15 é onde nós temos, então, o início da era da consciência ali. O homem que, no capítulo 3 de Gênesis, rompeu com Deus, foi expulso do jardim, tá? Agora está moldando uma sociedade à sua imagem e semelhança. Como o homem foi criado, a imagem e semelhança de quem? De Deus. Ele rompeu com Deus. E agora os seus filhos e a sua geração são a imagem e semelhança de quem? Dele, de Adão. Serão semelhantes a Adão na maneira de ver o mundo, na maneira de interagir com as coisas, na maneira de estabelecer essa nova sociedade aí, tá? Nós vamos caminhar e depois nós vamos retornar para cá para ver a divisão criada, né, na Terra com relação a isso, né? A definição que nós demos ontem de consciência é essa daqui: capacidade de autopercepção, bem como do mundo que o cerca, e de exercer sobre ambos, tanto ele mesmo como o mundo que o cerca, juízo de valor. Capacidade de avaliar, refletir sobre as coisas e tomar decisões a partir dessa avaliação que ele faz. Dois problemas tem aí. Primeiro problema, tá? E é isso que vai pautar a nossa consideração de hoje de manhã. Primeiro problema:
capacidade de autopercepção, bem como do mundo que o cerca, de exerce ambos, tal, tudo muito bonito. Qual o problema com isso? O que está faltando aqui nessa definição? Nós falamos, nossa, então tá bom, vou continuar então. Nós falamos ontem que essa definição, ela é não dá spoiler, não é essa ainda. Tá, pula aí. Essa definição, ela é a definição do homem debaixo do sol. Ele tem capacidade de entender a si mesmo, de saber, ter consciência de si mesmo. Ele tem a capacidade de interagir, né, no mundo onde ele vive. Ele reconhece outras pessoas, ele interage com outras pessoas no sentido de, eu gosto mais desse do que daquele, eu me identifico mais com esse do que com aquele e tal, né? Ele interage com as pessoas, né? Ele faz juízo de valor do que é certo, do que é errado, e aí ele analisa e ele vê o que serve para ele, o que não serve, e deixa fora da vida dele aquilo que é ruim e abraça o que é bom, né? É isso que acontece? Não. Normalmente ele deixa fora o que é bom, abraça o que é ruim, porque não tem muito discernimento das coisas. O que aconteceu aqui? O que está diferente aqui? Primeiro, essa vida debaixo do sol é uma vida destituída de Deus. Não tem Deus nessa definição. Esse é o primeiro problema. Não tem Deus. Quando ele rompeu com Deus, ele perdeu a sensibilidade, ele perdeu a alegria, a disposição de interagir com Deus. Pode ver lá, quando Deus chama ele. Gente, eu fico imaginando, na era da inocência, e tem até um hino muito bonito que fala disso, né? Na era da inocência, quando Deus, na virada do dia, chamava, o homem ouvia a voz de Deus. Imagina o prazer. Deveria ser o ponto alto do seu dia. Ele ia correndo para os braços de Deus falar, né? Hoje eu conheci um animal novo e eu pus o nome nele de elefante. Precisa ver como ele é grande. Olha, e tal, sabe? Aí eu estou inventando, tá? É minha imaginação que está aí. Mas devia ser, né? Um homem entusiasmado. Né? Aquele era o seu happy hour, era o máximo do seu dia. Logo depois de pecar, ele ouviu a mesma voz. A mesma voz. Talvez no mesmo tom amoroso e gentil. De um Deus que estava ainda desejoso de participar daqueles momentos com o homem. Só que dessa vez ele fugiu. A voz que antes representava o ponto máximo do seu dia, que ele esperava, né, ansioso para usufruir. Aquele tempo passou a ser um tempo de terror. Ele fugiu da presença de Deus. Né? E nós vimos isso ontem. Por que fugiu? Porque ele já não era mais o mesmo homem. Deus ainda era o mesmo Deus. As suas intenções para com o homem nunca mudaram. O homem estava diferente. O homem havia sido destituído da glória de Deus. E é por isso que nós temos um Deus que... Como é que eu vou usar a linguagem figurada, tá? Está ansioso por habitar entre nós. Mas nós vivemos tão absorvidos com as nossas preocupações mesquinhas e com o nosso dia a dia e com os nossos temores e com a nossa vidinha, que nós temos que
confessar. Nós não temos o mesmo desejo e a ansiedade daquele dia, quando nós estaremos com Deus. Nós nos distraímos na nossa vida aqui e nós vimos os filhos de Adão estabelecendo, né, a cultura como nós a conhecemos. Eles criaram armas para guerrear, eles criaram instrumentos para se alegrar e usufruir, tudo isso debaixo do sol e longe de Deus. Eles desenvolveram a agricultura, eles criaram, né, a indústria que nós conhecemos e que gera riqueza no mundo e que absorve a vida dos homens na busca dos seus prazeres, no suprimento das suas carências, né? Quando o segundo Adão veio a essa terra e ele foi começar o seu ministério, Satanás, o Espírito Santo, o levou para o deserto para ser tentado por Satanás. E lá no deserto, Satanás lhe fez propostas coerentes com a cultura que nós moldamos. Aquele homem estava aqui na terra, entre os outros homens, e Satanás disse para ele: olha, faz com que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome. Viva para satisfazer a sua necessidade. Esse é o foco da vida dos homens. Suprir as suas necessidades numa sequência infinita de trabalhar, acordar e correr atrás, entendeu? E são consumidos com isso, e com isso você também vai consumir a sua vida, para suprir a sua fome, para cuidar dos seus interesses, para satisfazer os seus desejos, os seus impulsos, e o Senhor Jesus disse: não. Há algo que rege a vida, e não é isso. A vida não consiste nisso. A minha vida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Então, eis aqui o segundo Adão, um homem que sabia o real propósito da vida e que não foi desviado em nenhum momento para as coisas que nós, alma vivente, buscamos, né? Corremos atrás. E no tempinho que sobra ainda, né, damos para Deus, mas no modo geral é isso, né? Esse homem, né, que nós estamos falando, vai ser o foco das nossas considerações aqui nessa noite, nessa manhã. Nós vimos, então, que entre a proposta da sabedoria e da astúcia, sabedoria falando a respeito da vida que Deus propôs para o homem. O homem pecou contra Deus, o homem se rebelou, o homem rompeu com Deus. Mas Deus providenciou um caminho de volta, através do sacrifício que manifestava a vontade de Deus desde a eternidade, através do sacrifício que mostrava que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e mostrava que as promessas de Deus, a intenção de Deus nunca foi cumprir as suas promessas através de Adão, mas através de Cristo. Através de Cristo, né? Adão creu, entendeu isso. Ele passou isso para os seus filhos. Só que Caim decidiu rejeitar a proposta de Deus e oferecer algo novo, algo seu, do seu intelecto, do seu trabalho, do seu suor. Deus propôs em Cristo o caminho de volta.
O homem rejeitou o caminho de Deus e criou o seu próprio, que nós conhecemos bem hoje como religião. A proposta da religião é essa: o que eu tenho de bom para oferecer a Deus, e dessa maneira comprar o favor de Deus. Muito sangue foi derramado em favor dessa proposta. Religiões animistas, pagãs, sacrificavam animais e, mais do que animais, pessoas, para que a sua terra prosperasse, para que obtivesse ele, então, riquezas e assim por diante. Através do gnosticismo, essa mentalidade de pagar pelo favor divino, ela penetrou o coração dos homens e moldou até mesmo a chamada religião cristã, através de penitências, de pagamentos de promessa e jejuns e tudo isso. O homem, então, acha razoável que ele pague pelo favor de Deus, que ele faça coisas para satisfazer a Deus, e em resposta, Deus, então, há de galardoá-lo. Essa é a religião de Caim, e foi rejeitada por Deus lá no Éden. Porque a proposta de Deus é que crescêssemos na santidade, na excelência da obra de Cristo. E pela obra de Cristo nós fôssemos salvos e restaurados ao Deus vivo e verdadeiro. Então, os homens fugiram da santidade de Deus, tentaram se livrar da culpa. Tudo isso fizeram trilhando o caminho da esperteza, da astúcia com que decidiram viver a vida. E mostramos ontem que o nosso mundo, os governos e toda a nossa cultura foi moldado em cima dessa proposta. O meu discernimento da vida, a minha inteligência, o ouro, a prata, o bronze, e lá os filhos de Noé, já sabiam manusear tudo isso e usar para o seu proveito. Todos os recursos que eu tenho me dão a condição de viver sem Deus, eu não preciso de Deus. A consciência que eu tenho das coisas, a inteligência que eu uso para manipular o mundo à minha volta, o dinheiro que eu tenho, o meu curso superior, o meu plano de saúde, o seguro do meu carro, tudo isso me dá uma condição de viver que eu não preciso orar, eu não preciso ficar pedindo para Deus, eu não preciso de Deus para manutenção da minha vida. Essa foi a sociedade que nós construímos. Esse é o viver do homem debaixo do sol, que Eclesiastes fala que o seu final é o quê? Vaidade. E correr atrás do vento. Nada faz sentido quando nós vivemos assim. Essa é a conclusão de Eclesiastes, escrito por um homem que provavelmente teve tudo que esse mundo podia oferecer. Fama, poder, prazeres de todo tipo que se possa imaginar. Ele diz, tudo que o meu coração desejou, eu não lhe neguei. Ele era o homem mais famoso da sua época, o mais sábio, o mais inteligente. Ele teve tudo que esse mundo pode ter e tinha propriedade para fazer um juízo de valor de tudo isso e chegar a uma conclusão. E a conclusão que ele chega é estabelecida na palavra de Deus. É
vaidade. É vaidade. Tá? E é essa mesma conclusão que nós vemos quando nós avaliamos, né, a vida do homem na era da consciência. Ele desenvolveu, né, o trecho ali do capítulo 3 até o 8 de Gênesis fala disso. Os seus filhos desenvolveram a tecnologia, eles desenvolveram a música e os prazeres, e a agricultura, né, deu para o homem uma boa condição de vida. E dessa forma, a linhagem de Caim, né, que rompeu com Deus e abraçou a religião e fez dos seus recursos e da vida aqui, o ápice da vida, se multiplicou sobremaneira, se desenvolveu, né, de maneira incrível. Quando a gente vê, né, alguém ganhando dinheiro, ficando rico, né, aliás, a linhagem de Caim, então, é essa aqui, ó, que aumentou, que cresceu, né? Qual era o conceito antigo a respeito da riqueza? Quando você tinha alguém muito rico, muito poderoso, qual era a lógica? É um abençoado. Deus está se agradando do que ele faz. Né? Isso nunca teve mais longe da verdade. Né? A linhagem de Caim se multiplicou e aumentou justamente pelas posturas que tomaram com relação a Deus. Primeiro, na linhagem de Caim, nós vemos o primeiro homem polígamo, né? Que aparece tomando 2 mulheres para si. Qual era o modelo até então? O estabelecido por Adão e Eva. Tá? Deus juntou um casal. E Deus estabeleceu que juntos, como casal, não separados pelo pecado, pelo egoísmo, cada um buscando o seu próprio interesse, muitas vezes usando o outro para atingir os seus interesses, né? Não. Mas ambos juntos governariam a terra, ambos unidos, juntos, nus, sem nada a esconder um do outro, tá? Governariam a terra e fariam a vontade de Deus florescer. Bom, isso não rolou. Nós vemos logo no começo, né? Adão culpando a Eva, da mesma maneira que você culpa sua mulher, né? Por as coisas não estar dando certo, pelo cartão de crédito estar estourado, por tudo que você tem de ruim ali e tal. Né? Por você ter que trabalhar além do que devia, não sei o quê, né? Muitas vezes é fato, outras vezes não é, mas o fato é que essas coisas dividem casais. Tá? Você encontra um lar fragilizado. E aqui começa tudo isso. Né? Esse homem se gaba de ter para si 2 mulheres. E eles possuíram mulheres como possuíam qualquer um dos seus bens. Logo, as mulheres não tinham a relevância que era dada, né, por Deus como auxiliadora idônea, como alguém igual o homem. Eram usadas como brinquedos sexuais para os seus prazeres, mas numa outra visão, por conta do que eu chamo de fascínio natural que a mulher exerce sobre o homem, né? A mulher também era divinizada, era cultuada nas religiões pagãs, né? E assim por diante.
Então, o papel do homem foi distorcido, o papel da mulher foi distorcido, e nós lidamos com isso até os dias de hoje. E quando eu falo nos dias de hoje, eu estou falando de uma sociedade ocidental moldada ainda pela mentalidade do cristianismo, que foi poderoso o suficiente para transformar sociedades ao longo do mundo e mudar valores que eram totalmente contra Deus. Né? Mas isso aí, nós vamos esticar muito, não é o caso. Porém, nós observamos aqui. Você imagina, eu caso com uma mulher, eu tenho aí uma média de 5 filhos, quando eu capricho mesmo para cumprir o meu papel de crescer e multiplicar. Tá? Um muçulmano casa com 3 mulheres, tem 5 com cada uma. Dentro de 2 anos, como é que vai estar a casa dele e a minha casa? Entendeu? Isso está acontecendo na Europa. A Europa deixou de ter filhos, os casais preferem criar gatos e cães como filhos, tá? E a civilização europeia e toda a cultura europeia está desaparecendo. Em vários lugares já desapareceu. Tá? E a Europa está contando os anos, porque sabe que para o seu desaparecimento total é questão de poucos anos. Tá? Porque eles não conseguem ter uma média de filhos capaz de manter a sua cultura e manter a sua sociedade. Em contrapartida, os muçulmanos, com uma consciência de jihad, de guerra realmente santa, para exterminar o infiel, eles vão para lá com 3, 4 mulheres e têm o máximo de filhos que eles podem ter com todas elas. E o que acontece com a Europa? Tem muito mais muçulmanos hoje do que europeus. Tá? E eles já, em muitos países, estão considerando essa uma guerra perdida. Tá? A sociedade de Caim, então, se desenvolveu, se proliferou, se alastrou sobre a terra com essa ideia maligna. Maligna. Tá? De crescer, de se fortalecer e de assumir de vez a independência de Deus. Sendo estabelecida assim, pela sua inteligência, pelos seus recursos, e não pelo poder de Deus e presciência de Deus. Tá? E nós vemos no dilúvio a solução de Deus. Tá? No dilúvio, Deus, então, pôs fim ao intento do homem. E nós temos aí uma conclusão. Toda a era, todas as etapas dessa... Mas eu sempre esqueço o nome disso, do que nós estamos tratando. Dispensações. Toda a era estabelecida nas dispensações tem o seu fracasso. E a conclusão que temos aqui é que a era caracterizada pela consciência do homem fracassou. A consciência do homem sozinha não é capaz de produzir o necessário para a vida. Não é capaz de cumprir com o propósito de Deus. Porque toda consciência é passível de ser corrompida pelo pecado. Tá? E esse é o segundo problema. Quando nós vemos essa sociedade florescendo e crescendo, ela é consequência de uma consciência longe de Deus e envolvida no pecado. O pecado afeta diretamente o juízo de valor que eu faço das coisas.
Quando o homem, né, consciente de si, pensa a respeito de si mesmo, o que ele pensa? O que a Bíblia fala que ele pensa de si mesmo? Além do que convém. Eu sempre sou melhor aos meus próprios olhos do que os outros. Os meus defeitos, tudo bem, eu tenho até defeito, mas não é tão grande quanto o defeito do Antônio. Né? Ele tem muito mais defeito do que eu. Está entendendo? O pecado afetou a minha capacidade de exercer um juízo de valor correto a meu respeito. É por isso que você tem certeza que o problema do seu casamento é o seu marido. Quando surgem os atritos, é ele que não te entende, é ele que não compreende a sua maneira de ser, ele, o problema é sempre ele. Por quê? Porque aos seus próprios olhos, você não tem defeitos. E vice-versa, né? Da mesma maneira, você com a sua mulher e com os irmãos da igreja. E à medida em que eu interajo com os outros, isso cria sérias dificuldades. Eu tenho 100% de certeza que eu estou certo. E que para o mundo ser bom, ele teria que concordar comigo. Só que eu nunca estive tão longe da realidade. Né? E resta descobrir alguém que me convença disso. Somente o Espírito Santo pode. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas ninguém. É por isso que você ficar martelando em cima da sua mulher ou do seu marido, tentando mudá-lo e tal, mesmo que você consiga. Né? Isso vai ser fruto da astúcia, da esperteza e não da sabedoria. Né? E, enfim, as coisas vão continuar indo de mal a pior. Né? No seu casamento, nas relações com seus irmãos. A Bíblia apresenta um outro caminho através da sabedoria. O perdão, a aceitação, né? O suportai-vos uns aos outros, o amor, que é o vínculo da perfeição e cobre multidão de pecados e assim por diante. Tá? Mas essa sociedade, então, que analisamos ontem e até aqui consideramos sobre ela, os dois grandes problemas são esses. Tá? Pode falar. Essa figura ela ilustra muito bem, né? O caminho espaçoso, largo, né? E o caminho estreito. Sim, que o Senhor Jesus fala. É interessante quando Judas ele escreve sobre os falsos mestres, que eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Você vê na figura, né? Caim conduzindo a perdição, né? E o caminho que Deus propôs com o alto conduzindo a salvação. Exato. É o que eu mencionei, né? Ali, lá embaixo, né? A gente conversando, eu mencionei. É a diferença entre a semente e o fruto. A semente brotou no coração de Adão e Eva. Todo o potencial para o pecado já estava lá. Os seus filhos começaram a levar isso para outro nível. Né? Desenvolveram uma sociedade, uma cultura. E como você citou, né? Homens, então, trabalharam para progredir nesse caminho de pecado. E a sociedade que nós temos hoje é consequência desse progresso que eles fizeram no pecado, caminhando cada vez mais para longe de Deus. Nós temos que entender isso antes de aceitar as coisas e achar não tem nada demais, não tem nada demais. Né? Nós temos que exercer juízo de valor sobre o que está à nossa volta, entender qual é a proposta de Deus e como tudo que está à nossa volta
né, interfere, cooperando ou não para a proposta de Deus para a nossa vida, né? Mas, na maioria das vezes, somos muito ingênuos, tá? A definição que nós vimos ontem à noite é a capacidade de autopercepção, percepção de si mesmo, bem como do mundo que o cerca. E fazer sobre ambos um juízo de valor. Juízo de valor esse que é contaminado pelo pecado. Vaidade, orgulho, arrogância, preguiça e um monte de coisas, né? Que nós conhecemos. Isso resultou no mundo que nós temos e na consciência que naufragou. Que lá no dilúvio se mostrou incapaz de fazer com que o homem pudesse viver, né? E viver a vontade de Deus. Pois bem, como deveria ser a era da consciência? Definição: capacidade de percepção divina. Perceberam a diferença? Uma é centrada na percepção de si mesmo. Na era da inocência, Adão recebeu uma consciência capaz de perceber Deus, de interagir com Deus, de, mais do que perceber e interagir, amar, desejar e ter prazer nas coisas, na presença de Deus. E mais uma vez, tristemente, eu tenho que confessar, eu não tenho tanto prazer na presença de Deus quanto eu deveria. E mais do que isso, quanto eu poderia ter. Prova disso é a minha capacidade de passar horas vendo vídeo idiota do que em oração. O Senhor Jesus disse, nós somos muito fracos nesse quesito. Quando ele foi até o Getsemane, voltou, os discípulos estavam dormindo, ele disse, mas vocês não, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? 1 hora para ele era o mínimo. Olha, gente, 1 hora de oração para ele era o mínimo. Hoje, se um crente ora 1 hora, ele é um herói da fé. É? Hã? É, uma vigília. Vamos fazer uma vigília, vamos, chega aqui. 1 hora, já vazou quase todo mundo. É? Aquelas vigílias de dobrar a madrugada, orando e tal, intercedendo, clamando, chorando diante de Deus. Isso aí a minha avó, eu lembro, né? Ela fazia na igreja que ela congregava. É? A cristandade moderna não tem essa cultura, né? E o homem cada vez tem menos prazer nas coisas de Deus, porque o mundo é muito astuto e usa essa astúcia na qual ele foi construído, né? Para cegar o entendimento, para encher o coração e a vida com outros prazeres. E nós nos embebedamos nesses prazeres. E, infelizmente, né, temos que admitir que não temos tanto prazer na presença de Deus quanto nas coisas do mundo. Porque a carne não tem prazer nas coisas de Deus. Ela tem prazer no que lhe é próprio. Assim, quando eu comecei a ler os evangelhos, a primeira coisa que uma das primeiras coisas estranhas em mim, nossa, Jesus passava muito orando, ele tem que trabalhar tanto. Né? Mas assim, estava falando com Deus,
na minha mente. Né? E era um tempo, assim, cada segundo era prazeroso. Coisa que causa a nós, humanos, assim, estranheza, né? Passar noite, né? Não dormir, né? Não descansar, mas falar o que com Deus? Né? Ele tinha que falar com Deus, ele tinha prazer em falar com Deus. Então, a definição verdadeira, né, da verdadeira vida é essa, né? Capacidade da percepção divina, de perceber Deus, de perceber uma vida envolvida no poder de Deus, né? Bem como de si mesmo. Então, olha só, eu tenho consciência de mim, quem eu sou e a minha personalidade e tudo mais, e eu sempre serei, né, esse homem. Mas à medida em que eu me percebo, eu percebo a minha vida dentro do projeto de Deus. Eu sou o Mário Machado, eu nasci em 68 na era da igreja. Deus me deu dons espirituais. Quais são esses dons? Bom, ele me fez um ensinador, ele me fez mestre, pastor na igreja. Essa é basicamente a minha área de interação com a igreja, né? Suprir os crentes, amparar os crentes, viver em função dos crentes. Eu defino, então, dentro do que a Bíblia diz, qual é a minha participação ali na obra de Deus. Como eu vou fazer isso? Com zelo ou de maneira preguiçosa, dando parte da minha vida ou esgotando ela toda, como fez o apóstolo Paulo. São decisões que eu tenho que tomar. E eu vou tomando através da percepção de mim mesmo e do juízo de valor que faço da vida à minha volta. De todas as características, né, do meu tempo e tudo mais. Entendeu? Agora, essa percepção do mundo que me cerca não é só o mundo visível. É também o mundo espiritual. Porque Hebreus fala que o que é visível brotou do que é invisível. E, como homem espiritual, eu tenho que considerar o mundo invisível. E quanto mais eu me aplico na palavra de Deus e na oração, e quanto mais eu vivo próximo de Deus, mais condições e capacidade eu vou ter em crer nessas coisas, em interagir com essas coisas. E a percepção que eu tenho, então, é ampliada e envolve também não só a minha vida aqui, mas o meu futuro espiritual. E eu consigo enxergar, vislumbrar, como Moisés naquela montanha, né? O que Deus tem para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós terminamos aí. Mas continua e diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O Espírito de Deus a todas as coisas perscruta. E quando eu vivo norteado pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu vivo uma vida que é capaz de perscrutar, de entender essas coisas. O mundo espiritual, ele é discernido de que maneira? Espiritualmente. Espiritualmente. Uma vez alguém me perguntou, mas que Bíblia é essa que você lê? Uma conversa que a gente estava tendo a respeito da vida, das coisas e tal. E que Bíblia é essa que você lê? Uma outra pessoa, certa vez, na escola lá, falou para mim, mas a Bíblia fala sobre essas coisas? Falei, fala. Eu achei que a Bíblia era um livro de reza só.
Falei, não, a Bíblia fala a respeito de Deus e do que Deus tem para o homem e fala sobre todas essas coisas. Então, a nossa percepção da vida tem que ser norteada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá capacidade verdadeira para entender a palavra e poder real para viver a palavra num mundo que é totalmente contrário. Esse homem do qual nós estamos falando, né? Ele é o homem que originariamente Deus projetou em Cristo. A afirmação de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ela é a mesma afirmação de que nós fomos criados em Cristo. Porque quem é a imagem do Deus invisível? Cristo. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos em Cristo. Para funcionar no poder de Cristo. Para mais do que alma vivente, mais do que ter capacidade de entender o mundo à nossa volta e a nós mesmos, nós fôssemos, no poder de Cristo, Espírito vivificante. Vamos ler lá em 1 Coríntios 15, 45. E nós vamos concluir os nossos pensamentos aqui nessa manhã com esse trecho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala aqui a respeito do primeiro Adão e do segundo. Quem achou, lê para mim. O primeiro Adão foi feito alma vivente. Ele cita Gênesis. Né? O segundo foi feito espírito vivificante. Né? Qual é a diferença, irmãos? Toda a diferença. Né? Mas não é o primeiro, versículo 46, o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial, do que ele está falando aqui. Lembra que ele falou para Nicodemos, quando chegou lá com a sua religião, com a sua importância, com tudo aquilo e se apresentou para ele, né? O que ele disse para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. E Nicodemos insistiu, mas eu vou ter que nascer sendo velho. Eu vou nascer de novo no ventre da minha mãe. O que o Senhor Jesus falou para ele? O que é nascido da terra é terreno, é da terra. Né? Ele estava falando de um nascimento da água, do Espírito. Ele estava falando de uma obra espiritual. Nicodemos estava falando de reencarnação, sei lá o que ele estava falando. Nascer de novo, no ventre da mãe de novo. Quantas vezes você nascer de novo, né, no mundo terreno, você vai ser terreno. E carne e sangue não vão possuir o reino dos céus. Estava falando em nascer de novo. Ter a sua percepção de vida alterada, transformada pelo poder de Deus. Na confiança da obra regeneradora dele mesmo, Cristo Jesus. Não estava falando de um processo natural, terreno. No entanto, né, ele usa essa figura de Adão e Cristo para estabelecer essas coisas. Irmãos, o que importa para nós, como crentes?
viver em novidade de vida. Deus propôs para o homem... perdão. Tem que voltar agora. Deus propôs para o homem, né, no sacrifício daquele primeiro animal, Deus propôs para o homem, né, 2 caminhos. Ele podia ter vivido baseado na sabedoria de Deus. E Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Aquele cordeiro que foi morto simbolizava a vontade de Deus para nós, que nós vivêssemos não de acordo com a minha inteligência, o dinheiro e as nossas posses, mas no poder de Deus. O caminho de volta era por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus nos deu a oportunidade de vivermos, né, de acordo com a sua vontade, no poder do Espírito Santo, né, em Cristo. Em Cristo. O primeiro homem, na sua inocência, estava em Cristo. Ele decidiu viver à parte, viver segundo a sua própria consciência. E Paulo alerta os irmãos para não viverem como os gentios, baseados na sua vã maneira de viver, né? Nossa, esqueci o termo agora. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, no discernimento que eles têm das coisas e do mundo, sempre achando que não precisam de Deus. A palavra diz, não vivam assim. Não façam negócios e se atropelem, e entre no cartão de crédito e vai tudo, estoura toda a vida e depois, agora é só orar. Depois que complicou tudo, aí eu vou orar para Deus me livrar dessa encrenca. Não é assim. A oração deve vir em, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, ore. Busque o discernimento espiritual da vida. Chame Deus para estar com você no seu negócio. Chame Deus para tomar as decisões mais importantes. Com quem você vai se casar, a menina que você vai namorar. Reflita a respeito das Escrituras para saber se aquilo vai prosperar na vontade de Deus ou vai te afastar de Deus e te levar para o mundo. Porque olha só, começam com duas multidões, 2 povos bem distintos. Mas o que aconteceu aqui? O povo que decidiu, por meio de Sete, influenciados pelos conselhos de Adão, que através de Sete prosperaram, começou a ser seduzido pelo modo de vida do mundo. Ai, que da hora as músicas do mundo. Ai, que da hora as roupas que eles vestem. Ai, não tem nada demais, é só uma festinha aqui, é só um negocinho ali. Não, é só para experimentar. Olha aí, gente, isso é história. E eles foram estreitando os seus laços e se casando entre si. Ah, não tem moço na igreja, tem que casar. Depois ele se converte, não dá nada não. E quando viram, a Bíblia diz que não havia ninguém na terra que agradasse a Deus. Esse é o processo. A igreja está passando por esse processo. Cada vez menos a igreja busca na palavra e na direção do Espírito Santo de Deus o que ela precisa fazer para crescer, para evangelizar, para ganhar o mundo. Nós temos ferramentas, nós somos espertos, nós
mexemos na iluminação, na pintura, nós criamos um ambiente para emocionar as pessoas, e elas choram, elas pulam diante de Deus, e logo o salão está lotado, e muito dinheiro para fazer o que você quiser, expandir, e não sei o quê, tá? Parece que está tudo uma maravilha. Essa vai ser a igreja, a característica da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia só tem um problema. O Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Oh, vocês esqueceram de um detalhe. A igreja é minha. Mas ele está do lado de fora. E é uma igreja que funciona, que tem dinheiro, que tem tudo. Mas não tem Cristo. Lá no começo, os judaizantes ridicularizavam a igreja e falavam, nós temos Abraão, nós temos os profetas, nós temos a arca, nós temos o templo, o que que vocês têm? E a igreja falava, nós temos Cristo. Nós temos Cristo. E só se gloriava em Cristo. A igreja de Laodiceia diz, eu estou rica, eu estou abastada, eu tenho dinheiro, eu tenho representação política, eu sou forte, eu sou poderosa, mas Cristo está do lado de fora. E nós temos que entender a realidade espiritual, porque fomos capacitados de novo. Perdemos essa capacidade quando rompemos com Deus lá atrás. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdemos a glória de Deus. Moldamos uma sociedade de acordo com a nossa consciência decaída, distorcida, e o mundo é o que é. Mas, de novo, Deus nos chama em Cristo. E por meio da fé daquele que realizou a justiça de Deus na cruz central do Calvário, nós podemos ser um novo homem, renascido, transformados pelo poder de Deus, espírito vivificante, capaz de não só vivermos uma vida triunfante e poderosa, mas termos filhos na fé, sermos instrumentos de Deus para levar esse evangelho bendito a outros corações e vê-los sendo transformados pelo poder de Deus. Essa é a história da igreja. Fomos chamados por Deus na sua obra de reconciliar consigo mesmo o mundo. E fazemos isso no poder do Espírito. E é por isso que os nossos casamentos têm que ser diferentes, é por isso que a nossa vida tem que ser diferente, a nossa maneira de fazer negócios tem que ser diferente, tudo em nós tem que ser diferente, porque somos diferentes em Cristo. Ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. E é essa vida que vivifica o mundo. E quando vivemos assim, cumpre-se o que Cristo disse a respeito da sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A era da consciência termina assim. Até mesmo aqueles que optaram pelo caminho de Cristo se deixaram seduzir. E o Senhor tomou uma decisão definitiva. Destruirei toda a carne. Mas foi com misericórdia e graça que ele escolheu Noé, para que através de Noé o seu propósito com o homem permanecesse. E através de Cristo Jesus, a sua salvação chegasse até a minha casa.
Eu posso falar, chegasse para o mundo, chegasse para a humanidade, mas a gente chegou na minha casa. E aí eu não entendo mais nada. Aí eu não entendo mais nada. Quem sou eu? E qual é a minha casa? Por que o Senhor se preocupou comigo? Porque se eu não tomo isso de maneira pessoal, isso não afeta as minhas decisões, eu saio daqui e vou ver o Domingão, sei lá quem, Faustão não é mais, não sei quem é mais, mas eu saio daqui e vou curtir a minha vida aqui. Entendeu? Mas quando os meus olhos espirituais são abertos e eu entendo que eu não tinha consciência de mim ainda, eu não era alma vivente, mas ele já me amava e fez todas essas coisas por mim. Quando eu penso nisso, aí eu vou passar a eternidade perguntando, mas Senhor, por quê? Como? Porque essa é a realidade que os nossos olhos são abertos. Até lá, vamos na nossa esperteza, na nossa religião, achando que estamos fazendo grande coisa da nossa vida. Mas que Deus nos abençoe. É como eu falei, eu não falei um terço do que eu tinha a falar aqui, mas eu creio que se nós entendemos que Deus tem mais para nós em Cristo, e que a proposta de Deus para nós é restaurar o que a humanidade deveria ter sido em Cristo, através da igreja, e ainda revelar muitas e muitas e infinitamente muito mais da sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Que os nossos olhos sejam abertos. E que a consciência humana, longe de Deus, que fracassou no dilúvio, seja substituída pela consciência daquele que consumará todas as coisas e estabelecerá a eternidade no poder de Deus, para a honra e glória do Deus vivo e verdadeiro. Amém.